tema da mensagem é busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Começamos a falar sobre isso no dia 20 do mês de novembro. Deveríamos prosseguir na semana seguinte, pelas razões que os irmãos sabem, isso não aconteceu. Mas Jesus disse: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Esse texto não está isolado, ele faz parte de um contexto maior, que já foi objeto de nossa meditação aqui, não será novamente nesta noite. Mas, para efeito de entendimento, nós vamos apenas lê-lo. Nós começamos a falar no dia 20 do mês passado, a partir de Mateus 6, 24. E o texto não está aí. Pode passar. Opa, não, volta, tudo lá no início. Pode voltar. Aí, só, opa, aí. Essa é a referência do texto que eu vou ler. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Então, o que nós vimos nesse texto que acabamos de ler, é que antes das coisas materiais que nós temos como essenciais, tais como vestuário, comida, bebida, nós devemos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos ver primeiro o que é reino. Quando nós pensamos em reino, pensando no reino, no contexto do mundo, o reino é o território sob domínio de um rei, é a extensão do seu domínio, é a amplitude desse domínio, é a abrangência da autoridade do rei sobre esse território. Nós queremos, então, considerar alguns aspectos do reino de Deus. O primeiro aspecto é o reino e a soberania de Deus. O Senhor reina sobre as nações.
Ele reina sobre as nações porque ele é soberano. Porque ele tem o domínio, ele tem o controle de todas as coisas. O Salmo 22, verso 28 diz assim: pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Ele tem o domínio, ele tem o controle, e nada acontece sem a sua permissão e vontade. A palavra de Deus nos mostra também que o reino de Deus subsiste para sempre. Salmo 45 diz assim: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. É um reino justo, é um governo justo. E o reino de Deus subsiste para sempre. É por isso também que o Salmo 145 diz que o reino de Deus é eterno. O teu reino é reino eterno. E o teu domínio permanece de geração em geração. Deus não está ausente, Deus não está indiferente ao que acontece em todas as partes do mundo e em todo o universo. O reino de Deus é sobre os céus e a terra. Isaías 40, um texto muito bonito, e não apenas bonito, mas profundo, descreve a pessoa do nosso Deus, dizendo: ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro, e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Vamos dar uma paradinha aqui. O verso 23 diz: ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Isso quer dizer que aqueles que estão em posição de autoridade, como governantes, como reis, como presidentes de nações, de reinos, Deus, quando quer, os reduz a nada. E eles estão lá porque Deus tem permitido que eles assim estejam, e serão mantidos ali enquanto Deus permitir. Mas eles podem, com um sopro, ainda que tenham lançado raízes, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Nós temos assistido no nosso país, não da pessoa principal em termos de autoridade, em termos civil, em termos civis, mas nós temos visto ministro após ministro cair ao longo desse ano, e pessoas que se tinham como estáveis, de repente não estão mais aonde estavam, pensavam que não sairiam daquela posição, mas elas não estão mais nelas. Assim Deus faz o que quer com quem Ele quer, e ninguém está em nenhum lugar sem a permissão dEle. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Mostra Deus no controle, Deus tendo domínio, Deus tendo governo, Deus tendo autoridade. Então, esse aspecto que nós estamos vendo
é o reino e a soberania de Deus. E como soberano, ele reina sobre tudo. Mas existe um outro aspecto que nós queremos ver: o reino de Deus e o livre-arbítrio do homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança com livre-arbítrio, isto é, com liberdade de escolha. Gênesis 1:26, então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então, porque criados à imagem e semelhança de Deus, embora o homem não seja Deus, ele tem características como as que Deus tem, e entre elas a capacidade de escolher. Deus não nos criou robôs, mas pessoas que pensam, que decidem, que escolhem e podem escolher fazer ou não a vontade de Deus. É incrível que Deus tenha feito cada um de nós com essa capacidade de fazer a vontade dele ou não fazer. Mas Deus entregou o domínio da terra ao homem. Gênesis 1:28, repetindo o texto já lido: Deus os abençoou. Não, esse eu ainda não li. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Enfim, Deus deu ao homem o domínio das obras de suas mãos, daquilo que ele havia criado. Outro salmo, outro texto que fala a mesma coisa é o Salmo 115. Os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Nós vemos aqui então que Deus, na sua soberania, tem o governo de tudo. Mas ele entregou o domínio da terra ao homem. Então Deus não age aqui na terra, Deus age na história, Deus está no controle deste mundo. Mas Deus dá ao mesmo tempo ao homem a capacidade de gerir as coisas aqui na terra, escolhendo fazer nesse contexto a vontade de Deus ou a sua própria vontade. Muito bem, por isso o texto diz: os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele a confiou ao homem. Quando esse texto diz isso, ele está dizendo que lá no céu a vontade de Deus é feita o tempo todo. Aqui na terra, nem sempre, em função da liberdade que ele deu ao homem de escolher ou não fazer a sua vontade. Parece que as coisas são opostas. Como é que Deus pode governar todas as coisas e entregar ao homem o domínio da terra? As duas coisas acontecem sem que uma impeça a outra. Quando Deus quer agir e operar o que ele planejou, o que ele tem determinado desde o princípio, ele vai fazer. Ele age na história, ele age desde o início, e cada um dos seus planos e propósitos serão levados, cada um será levado a bom termo. Mas o homem continua com a capacidade que Deus lhe deu de administrar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. E ele vai prestar contas no final de tudo isso, do que ele vai fazer, se ele vai fazer o que Deus quer ou o que ele mesmo quer. É por isso que Deus se revelou ao homem como Senhor, dando-lhe o domínio da terra. Agora sim, vamos repetir. Observem
que o texto diz: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. O que significa isso? Se Deus deu ao homem o domínio da terra, significa que ele é maior do que o homem, porque se ele deu é porque ele tem poder para dar. Se ele deu é porque ele tem autoridade para dar. E ele deu porque foi ele quem criou todas as coisas, inclusive o homem e tudo aquilo que ele criou para que o homem usufruísse durante o tempo dele sobre a terra. Então, isso é uma evidência de que Deus é Senhor, de que Deus é Rei, que o reino é dele. Deus fez isso também dando-lhe um mandamento. Quando eu estava preparando a mensagem, eu pensei num mandamento, mas depois eu descobri que há dois no texto. No verso 16 nós temos um, e no verso 17 outro. No verso 16, nós temos o seguinte: o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. Então, a primeira ordem: coma livremente de tudo que você quer. O verso 17 tem uma exceção. Exceto, o 17 diz: mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Quem é que dá ordens? Quem é que dá mandamentos? É quem é autoridade, quem é rei, quem é senhor, quem tem o governo e o domínio. Então, dessa forma, Deus se revelou ao homem como Senhor, como Deus, como rei, como aquele que tem o governo, como criador de todas as coisas. Por isso que ele deu o domínio da terra e deu ao homem mandamento, ou mandamentos. E o homem teve a oportunidade de escolher. E o homem escolheu viver a sua própria vontade. E embora talvez, quando ele escolheu fazer a sua vontade, ele não tivesse a ideia do que isso implicaria quando o homem optasse por deixar de fazer a vontade de Deus para fazer a sua, o que aconteceu? Ele estava automaticamente renunciando ao governo de Deus sobre ele. Porque ou é Deus que governa, ou é Deus que reina em minha vida, ou então sou eu. Nós não cantamos aqui no início do culto: reina sobre mim? Foi ou não foi? Foi? Eu me rendo. Será que isso é verdade? Será que estamos cantando de verdade ou com verdade? Quando eu faço a minha vontade, não há governo de Deus, mas ele não é rei, ele não é senhor, ele não deixa de ser Deus, ele não deixa de ser senhor, ele não deixa de ter o domínio, mas ele me deu a capacidade de fazer uma escolha, e eu posso escolher: não vou fazer a tua vontade. É uma escolha que todos nós podemos fazer, e o homem fez essa escolha. E eu só vou ler um texto que fala sobre isso, Gênesis 3:6. Diz assim: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso desejava para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. O homem não tem desculpa, ele comeu porque quis. Ele não pode dizer que foi induzido, porque ele não foi induzido pela mulher, mas ele escolheu comer. Podia ter dito: não, eu não vou comer. Mas ele não fez essa opção. Eva, diz o texto, foi enganada e caiu na cilada, mas o homem escolheu pecar. Escolheu
não está sob o governo de Deus. E o pecado de Adão alcançou todos os homens. Romanos 5:12 é o próximo texto. Diz, portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e esse homem é Adão, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Eu sei que você pode dizer, mas eu não pequei. Pecou sim. Pecou em Adão. O pecado de Adão é como um vírus que foi passando de geração em geração e atingiu a todos os homens. Davi disse no Salmo 55, eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Ele não quis dizer que a mãe dele havia adulterado, ou que a mãe dele havia pecado sexualmente falando, não. O que ele disse é que ele nasceu da mesma natureza que a mãe dele tinha, e é uma natureza de pecado, que veio lá de Adão e chegou até nós, inclusive hoje. Ao escolher viver a sua própria vida, o homem se separou de Deus e morreu espiritualmente, como já vimos no texto anterior. Mas Romanos 6:23 diz, pois o salário do pecado é a morte. Essa morte é a morte física, mas é também e sobretudo a espiritual. A morte física é consequência da morte espiritual. E a ela ninguém escapa. A morte espiritual pode ser revertida enquanto estivermos sobre a terra. Mas se nós sairmos da terra sem resolver o problema da morte espiritual, ela é irreversível. Ela é eterna. Assim, o homem espiritualmente morto, vivendo na carne, é impossível haver reino de Deus. Quando o homem morreu, o homem é um ser espiritual, ele tem uma alma e vive num corpo. Muito bem. Quando o homem estava com Deus, vivia com Deus, o seu espírito era ligado ao Espírito de Deus. Deus tinha uma comunhão plena com o homem. Quando o homem pecou, ele escolheu viver a sua vida. Então, a relação dele com Deus foi cortada, porque ele rejeitou o governo de Deus. Ao rejeitar o governo de Deus, ele perdeu a vida que Deus havia lhe dado e que era eterna. E ele passou a ter morte espiritual. Então o homem morreu em relação a Deus. A vida de Deus não lhe foi mais comunicada. Ele estava vivo, porque todo espírito vive, mas não vive para Deus, e não vive em Deus, nem por Deus, nem através de Deus. É uma vida independente de Deus. E a Bíblia chama isso de morte. Quando o homem está morto em relação a Deus, o seu espírito está vivo para ele. Está morto em relação a Deus. Se ele morre, ele vai viver eternamente separado de Deus. Pois bem, o espírito do homem separado de Deus, ele não faz a vontade de Deus, ele faz a vontade da sua carne. Então, tudo aquilo que a carne dele desejar, o espírito vai fazer. É por isso que o homem que não tem Deus, ele é um escravo da sua carne, ele é um escravo do pecado, e ele faz a vontade da carne, não a vontade de Deus. E Romanos 8:6 mostra que alguém que está morto, que está separado de Deus,
está na carne. E estar na carne significa viver sem o controle e o domínio de Deus. E alguém na carne não pode obedecer a Deus, porque a carne não dá conta, não consegue fazer isso. Veja o que diz Romanos 8:6. A mentalidade da carne é morte. Ela caminha para a morte, para a separação. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Ninguém consegue agradar a Deus vivendo independentemente de Deus. E alguém que vive para satisfazer a sua carne, a sua vontade própria, os seus desejos, os seus planos, os seus alvos, os seus objetivos, é alguém que não pode agradar a Deus. Ah, mas eu vivo uma vida reta. Amém. Glória a Deus por isso. Mas você pode viver uma vida reta e não agradar a Deus. Porque a sua retidão não procede dele, mas sim da sua carne. É possível? É. Eu conheço pessoas que têm uma conduta que é algo assim digno de elogios, mas é da carne. É claro que as pessoas acabam esbarrando naquela situação em que elas conseguem fazer exteriormente as coisas certinhas quando conseguem, mas nem sempre o interior delas corresponde àquilo que elas expressam interiormente, porque falta amor, falta compaixão, falta misericórdia, falta o amor que vem de Deus, falta perdão, falta N coisas que o homem não tem de si mesmo. E ele pode aparentar 1000 coisas, mas não é de Deus. Muito bem. O texto diz: a mentalidade da carne é morte. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Nenhum homem vai conseguir obedecer à palavra de Deus sem Deus. Algumas pessoas ficam dizendo para mim o que elas devem dizer para um incrédulo que está procedendo de maneira iníqua. Não adianta pregar, não adianta dizer para ele que ele está errado, que ele está fazendo. Bom, a gente pode até dizer para, olha, tem um caminho melhor para você, esse caminho não é caminho legal. Você está indo em uma direção totalmente oposta à vontade de Deus. Isso você pode dizer. Mas não espere que ele tenha um comportamento que só pode ter aqueles que andam com Deus e vivem por meio dele. Porque a carne não pode fazer isso. Por isso que Jesus veio para estabelecer o reino de Deus no coração dos homens, ou melhor, do homem. É por isso que Jesus veio anunciando o reino de Deus. Por que ele veio anunciando o reino de Deus? Porque não existia reino de Deus, no sentido que Deus desejava e deseja, e tornou possível hoje, depois de Jesus. Será que houve reino de Deus em Adão? Até certo ponto houve, até que ele pecou. Pois bem, por isso Jesus veio anunciando o reino de Deus. E Jesus anuncia o reino de Deus como se ele nunca tivesse existido. Essa é a questão. Ele diz, o texto diz, Marcos 1:14, Jesus foi para a Galiléia proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Então, Jesus estava anunciando a proximidade do reino.
Quando é que o reino viria? Depois que ele morresse e ressuscitasse, o reino poderia ser estabelecido no coração do homem. Por isso que ele disse que estava próximo. Ele ainda não tinha morrido e nem tinha ressuscitado. Ele ainda não havia possibilitado a implantação do reino no coração do homem. Por isso ele disse: o reino de Deus está próximo. O reino de Deus só é possível se houver arrependimento do pecado. Marcos 1, voltando ao mesmo texto, 15. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Ou creiam no Evangelho. Porque é necessário arrepender-se. De que precisamos arrependermos? Vamos ver o que é pecado. Pecado morfologicamente, estudando o sentido da palavra no original, significa errar o alvo. Mas traduzindo isso em miúdos, o que é pecado? Pecado é viver, cada um de nós vivermos a nossa própria vida. Pecado é viver fora do reino de Deus. Pecado é ignorar Deus. Pecado é não buscar a vontade de Deus. Pecado é não submeter-se à vontade de Deus. Pecado é rejeitar o governo de Deus. Como é que eu faço isso? Como é que alguém faz isso? Quando ele não se submete a Deus, quando não se importa em conhecer a vontade de Deus, ou quando conhece e não está nem aí para a vontade de Deus. Por isso é necessário arrependimento. Eu fico maravilhado com o propósito de Deus, porque Deus nos fez diferentes dos anjos. Os anjos tiveram a oportunidade de conhecer a Deus como ninguém. E ainda assim, um deles se revoltou e levou com ele 1/3 dos anjos do céu a se rebelarem contra Deus. E à luz das Escrituras, nós não encontramos nenhuma oportunidade de arrependimento para esses anjos, porque eles conheceram a Deus, eles privaram daquilo que Deus é, e eles escolheram não seguir a Deus e não servir a Deus. Mas o que Deus permitiu que o homem fizesse, no uso do seu livre-arbítrio, foi dado a ele a oportunidade de escolher, ele escolheu pecar, ele experimentou o gostinho do pecado, mas experimentou também as consequências do pecado. Todos nós temos experimentado as consequências do pecado, temos sofrido as consequências do pecado, temos então entendido que não é isso que queríamos para nós. E por isso nós escolhemos abandonar o pecado e seguir a Jesus, tê-lo como Senhor, como Salvador e como Senhor. Por isso é necessário arrependimento, por isso é necessário que aquele que realmente deseja o reino de Deus na sua vida, ele se arrependa dos seus pecados, porque não há reino de Deus se permanecemos na prática do pecado. Então o reino de Deus só é possível se houver arrependimento do pecado. O reino de Deus só é possível também se buscarmos a justiça de Deus. Mateus 6,33, busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. O que é a justiça de Deus? Ela nos é atribuída pela fé em Jesus. Romanos 1,17
Diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Como é que é caracterizada a justiça de Deus? Não é pelo que eu faço, não é porque eu vivo de maneira exemplar, não é porque eu vivo como penso, devo viver para agradar a Deus, não é por isso que eu sou justo, não. A Bíblia diz que não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há ninguém, não há nenhum que seja justo. Romanos 3, não sei se 10 ou por ali. Então, ela é atribuída. O que é uma coisa o que é algo atribuído? É algo que é dado a você sem que você tenha feito algo para merecer. É um presente, é uma dádiva, é algo que Deus atribui a você. Como ela nos é atribuída pela fé, a Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Não foi pelo que Abraão fez. Eu e você sabemos como Abraão pisou na bola. Mas ele creu em Deus. Ele temeu a Deus. Isso lhe foi atribuído, isso lhe foi imputado como justiça. Então, a justiça de Deus nos é atribuída pela fé em Jesus. Ela provém de Deus e não depende da lei. Romanos 3, 21 diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Não é a minha justiça, é a justiça de Deus. Independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Não é porque eu ou você guardamos a lei, guardamos a palavra. Devemos fazê-lo? Devemos. Por quê? Porque já recebemos a justiça de Deus. Mas não para ter a justiça de Deus. Aqui diz, mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus. Veja que a justiça é de Deus. Ele me dá essa justiça. Aqui diz, independentemente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Ela também nos é dada por Deus quando cremos em seu Filho, Jesus Cristo. Veja o que diz Romanos 3, 22. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Justiça de Deus mediante a fé, isso é, por meio da fé em quem? Em Jesus Cristo. Para quem ela é? Para todos que creem. E o texto diz, não há distinção. Por que não há distinção? Porque todo mundo pecou, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e ninguém é digno da glória de Deus. E o verso 24 diz, sendo justificados gratuitamente, é de graça, por sua graça, pelo favor de Deus, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Ela consiste no fato de Deus ter posto sobre Jesus o nosso pecado, para que nos tornássemos justos pela sua justiça. Não é a sua, nem a minha, é a justiça de Deus. Veja o que diz o texto. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado,
Quem é que não tinha pecado? Jesus. Jesus não tinha pecado. Deus tornou o pecado por nós aquele que não tinha pecado. Deus fez com que o nosso pecado fosse colocado sobre aquele que não tinha pecado, que é Jesus. O nosso pecado foi colocado sobre ele. Deus colocou sobre ele o nosso pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. O pecado tem que ser punido. Deus ofereceu o seu Filho para ser punido em nosso lugar, porque o seu Filho também se ofereceu para ser punido em nosso lugar. Então, a justiça de Deus, a que ele aceita, é que um justo, ou melhor, que o único justo, que é o seu Filho, que nunca pecou, que nunca transgrediu, o plano dele é que o seu Filho recebesse, porque justo, porque perfeito, a iniquidade de todos nós, para que então a justiça que há nele pudesse ser imputada a nós, pudesse nos ser dada. Onde está o mérito meu e seu? Não existe. Onde está o motivo para eu e você nos gloriarmos? Só em Jesus Cristo. Conclusão. Não é a conclusão do assunto, mas do que nos propusemos a tratar nessa noite. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça é viver uma vida de obediência por meio de Jesus Cristo. Em outras palavras, é aceitar o governo de Deus por meio de Jesus, obedecendo a Ele. 1 de João 4,9 diz assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo para que pudéssemos viver por meio dele. Como é que eu, que estava morto, vivo? Por meio de Jesus. Como é que Deus pode reinar na minha vida? Se eu viver por meio de Jesus. Não é a minha vida, é a vida dele. Não sou eu, é ele em mim. Se eu me dobrar diante da vontade dele e me submeter inteiramente a ele. Estas são as bases bíblicas para o significado do mandamento de Jesus. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu não pretendi e não tive como objetivo dizer tudo aquilo que eu creio ainda pode ser dito sobre o significado de buscar primeiro o reino. Mas eu creio que é importante dizer o que dissemos hoje, para que você possa entender o que é reino de Deus. É o governo, é o domínio de Deus. Não por imposição dele, mas por aceitação da parte de cada um de nós. Para isso é preciso que aceitemos a justiça de Deus, pela qual eu sou perdoado, eu sou purificado, eu recebo Cristo, eu recebo a vida de Deus, e eu então posso, por meio de Jesus, viver a vida como Ele quer que eu viva. Como diz na palavra de Deus, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Amém?